Olá, bom dia pessoal. Meu nome é Júlio César, sou professor de matemática e gravei essa aula aqui para poder ajudar vocês nesse assunto, né, de função exponencial, mais especificamente de gráfico de uma função exponencial, né, que cai na prova paulista, para ajudar vocês também nessa prova de recuperação que está por vir essa semana, tá bom? Então, eu gravei essa aula de função exponencial. Depois da aula vai ter uma lista de atividades, de exercícios, e tem uma outra aula de função logarítmica. Também que depois dessa aula que eu gravei, vai ter também uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Eu vou pedir para que vocês colaborem, fiquem em silêncio, prestem atenção na aula, peguem um caderno e anotem todas essas informações que estão aqui nessa página, tá bom? Combinem com o professor ou a professora que está me substituindo para ou parar o vídeo e vocês copiarem todas as informações para depois vocês ouvirem a explicação, ou então primeiro ouvirem a explicação e aí no final da explicação vocês param o vídeo e vocês fazem as anotações de vocês no caderno, tá bom? No final da aula, vou pedir para que o professor ou a professora passe para dar o visto aí no caderno do que vocês copiaram da aula, tudo bem? Então, o objetivo dessa aula, né, a habilidade dessa aula é analisar e estabelecer relações com ou sem apoio de tecnologias digitais entre as representações de função exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais, domínio, imagem e crescimento de cada função. Então, esse aí é o objetivo da nossa aula. Então, a nossa aula vai ser sobre gráfico de uma função exponencial. E aí, a gente tem que saber o que, que é, né, o que caracteriza uma função exponencial. Então, a função exponencial, ela é uma função definida como f de x igual a b vezes a elevado a x, né? Então, eu tenho aqui o a como a base, o b é um coeficiente, né? Então, é um número qualquer, tá? Que ele pode estar ou não. E o x aqui é a nossa incógnita. A gente vê que o x ele está no expoente de a, né? Então, por isso que é uma função exponencial, né? O que caracteriza é que a incógnita x ela está no expoente. Então, para a gente falar de gráfico, a gente precisa fazer uma revisão, né? Uma revisão dos gráficos que a gente viu até agora. Então, a primeira função que nós temos é a função afim. Como é que é a lei da função afim? A função afim, nós temos f de x igual a x mais b. Então, a gente percebe aqui ó, que a nossa incógnita x, né, ela é uma variante ali do a, né, do nosso coeficiente a, que é o coeficiente angular. Tá bom? E como é que é o gráfico? Né? Como é que é o gráfico de uma função afim? Então, o gráfico de uma função afim, ele é uma reta. Então, o gráfico aí de uma função afim é uma reta. Como é que se comporta essa reta, né? Então, nós temos aqui em função do coeficiente angular do coeficiente A, né? O coeficiente angular. Então, quando o A for positivo, quando o A for maior do que zero, nossa reta, nossa função, ela é crescente, ela cresce, né? Então, tá aqui a reta, né? Ó, a reta aqui, ó, ela é crescente. Ela é crescente no sentido do x. Então, tá aqui o x, tá bom? Então, a nossa reta aqui, ó, ela é crescente. Quando o A for menor do que zero, quando o A for negativo, nossa reta ela é decrescente, né? Ela decresce, ela cai. Então, tá aqui, ó, a reta, ela é decrescente. Isso seguindo o eixo x, certo? Seguindo aqui o eixo
x. Já quando o a for igual a zero, então quando o a for igual a zero, aqui não existe, né? Então não é uma função, a função afim, é uma função chamada constante. Uma função constante onde o gráfico ele é essa constante aqui. Tá? O gráfico ele é constante, ele não varia, ele não muda. Ou seja, para cada valor aqui de x, né, ó, cada valor de x, o y aqui ó, é o mesmo. No caso aqui, ó, o y é sempre 2. Variando o x, o y está sempre 2. Então, por isso que a função ela é constante. E na função quadrática? Né? Então, função quadrática. Função quadrática, a lei é ax ao quadrado mais bx mais c. O gráfico da função quadrática ele vai depender aqui da variável a, né? Da coeficiente angular a. Então, quando o a for maior do que zero, né? Quando o a for positivo, o nosso gráfico ele é uma parábola, né? Então, o gráfico de uma função quadrática ele é uma parábola. Vou escrever aqui. Parábola. Uma parábola é uma curva em U, tudo bem? Aqui é uma parábola. É uma parábola. Quando o A for maior do que zero, essa parábola ela vai ter uma concavidade. Deixa eu escrever aqui. Então, a parábola vai ter uma concavidade para cima. Então, nós temos aqui ó, a concavidade para cima. Concavidade é essa abertura aqui, tá bom? Então, ó, concavidade é essa aberturazinha aqui, ó. A concavidade para cima quando o A for positivo, beleza? E quando quando o A for negativo, né? Quando o A aqui, ó, for negativo, quando o A for menor do que zero. Então, nós temos aqui a concavidade para baixo, né? Aqui, passa a concavidade para baixo. Ou seja, a abertura ela é para baixo. Então, o comportamento da função quadrática é uma parábola com cavidade para cima quando A é positivo e com cavidade para baixo quando A for negativo. Tá bom? Então, não tem aqui constante porque todos os valores de x e de y eles estão variando aqui. Diferente aqui da função afim, né? Que na função afim nós temos aqui essa constante aqui quando A for igual a zero. Tudo bem? Aí, se vocês quiserem parar o vídeo, senão a gente continua para o próximo slide. Então, continuando aqui, né, nós temos, né, como é que fica o gráfico de uma função exponencial. Né, f de x igual a b vezes a elevado a x. Então, o que a gente tem que observar é essa parte aqui, ó, a elevado a x, ou seja, a base a e a nossa incógnita x, tá bom? O b, ele aqui não vai importar nesse momento aqui para a gente saber como é que se comporta o gráfico, tudo bem? Então, a gente tem que saber aqui do a, da base, e do x, que é a incógnita. Então, qual é o primeiro caso, né? O primeiro caso é esse aqui. Quando o a for maior que 1,